Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês. Na aula anterior falamos sobre a heteronomia, anomia e o comportamento do cidadão, né, dentro da sociedade, dentro da família, etc. Agora vamos trazer o pensamento de Aristóteles quanto ao cidadão, né, em si. Quem que é a pessoa cidadã? Você sabe que se você é cidadão? Como você sabe que você é cidadão? Você exerce a cidadania aí na escola? Começa com as coisas simples. Você é um bom cidadão dentro de casa, civil, né, até. Você é um bom cidadão na escola? Você é um bom cidadão lá no trabalho? Você é um bom cidadão com relação às amizades, os colegas, né, estão na escola, etc. Você é um bom cidadão com as pessoas lá da sua sociedade, do grupo, da comunidade, dos sítios, né, os setores chacareiros, etc. Você se sente, né, um bom cidadão para eles? Eles falam isso, que você é um bom cidadão? Então vamos entender um pouco o que é cidadão, né? Não estou adentrando no âmbito da sociologia, não é mérito meu, ok? No componente curricular de sociologia, mas uma análise filosófica, tá? No pensamento de Aristóteles. Então vamos lá, olha só. Ética e cidadania. O cidadão, uma imagem ilustrativa de Aristóteles. Ele é lá do século IV, né, antes de Cristo, vamos supor aqui, dizer. Aqui é a C, né? Veja aqui comigo. O Aristóteles, só um contexto em si, para vocês se situarem, né? O Aristóteles, Platão foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates ensinou muito a Platão. Platão, já até falei na aula anterior. No início. E Aristóteles, Platão criou-se, né, uma academia de estudos, etc. Supostamente podemos chamar de faculdade hoje. E Aristóteles foi estudar, ser discípulo de Platão. Aí Aristóteles aprendeu muito, né, da vida de Platão, do pensamento dele. Inclusive, depois disso, ele criou-se, né, o seu pensamento próprio. Ele fez uma análise sistemática, ele é do período sistemático da filosofia antiga. Por que isso quer dizer? Pegou vários pensamentos, várias ideias de pensadores lá da física, dos filósofos da natureza, e fez um sistema, analisou. Fez toda uma análise, né, de comportamento. Aristóteles foi o criador, né, da lógica, a análise da palavra, daquilo que o ser humano fala, né, do seu falar em si. Ele foi biólogo também, mapeou, né, várias espécies, 500 espécies da fauna e flora, etc. Então é mais ou menos, basicamente, o que Aristóteles, né, trouxe, né, deixou pra gente. Vamos lá adentrar no pensamento dele sobre o âmbito do ser humano, né, do comportamento. Ele foi um dos maiores pensadores da teoria política e do conceito de cidadania. De acordo com seu pensamento, o homem é um animal político. Gente, veja bem. Às vezes, ao falar o homem é um animal político, as pessoas podem trazer para o lado, né, dizendo que o animal não. É racionalidade, é um animal em si, racional, que pensa, tem inteligência. Porque em todas as esferas da vida nós temos o âmbito político. Veja bem um exemplo, lá dentro de casa, você com seus pais. Lá existe pura política. Mesmo que você indiretamente não perceba, mas se você, a partir dessa aula, vai perceber. Você tem regra, você tem que ajudar na louça, trazendo mais isso, né? Tem que limpar seu quarto, né? Supostamente. Você tem que ajudar na manutenção da casa. Você tem os afazeres lá do sítio, da chácara, da fazenda. Queira ou não queira, você tem algo a fazer. E é regra aquilo no sentido imaterial. Ou seja, ela não está descrita lá dentro de casa, dentro do baú. E seu pai toda manhã, 6 da manhã, 5, etc. Tá aqui a regra para seguir hoje. Não. É algo já premeditado no sentido de feito, trazendo de geração em geração dos pais e melhorada, tá?
né? Algumas regras antes eram mais, supostamente, né, agressiva, ia além, né, invasiva, mas agora está mais leve nesse sentido de você sabe. Então você tem que se colocar no seu lugar, um cidadão dentro de casa. E é política isso, é pura. Existem as regras, você não pode ficar à mercê, né, fazer aquilo que você quer. Lembra que na aula anterior a sua vontade egoísta? Não, não é isso. Tenho que ter minha vontade, mas o respeito do outro. E os meus pais precisam do meu apoio, eu tenho que dar isso, oferecer a todo momento. Que sentido tem eu estar aqui nesse mundo? Qual é a minha missão? Cabe cada um descobrir. E eu já descumprindo, né, as supostas regras políticas que tem dentro de casa, na família, já começa errado. O que eu vou fazer com as regras lá fora? Se eu já estou burlando ela aqui, não respeitando. Então, a todo instante, a todo momento, temos políticas, tá? Dentro da escola tem as políticas das escolas, né, que você tem que seguir, né, fazer e etc. Todas as disciplinas, né, tem que estudar, algumas você não vai gostar, mas é política, né? Tem que ter esse âmbito, ou seja, de alguma maneira, mesmo não gostando daquele componente curricular, ela vai servir, vai te ajudar. Porque o conhecimento ninguém tira de você, você leva. Então, bom, né? Você tem que buscar. Então, isso é político, ó. Nas coisas mais simples, até numa amizade com seus colegas, vocês vão criar uma política da amizade ali. Involuntariamente, porque vocês não vão escrevê-la. Pode até escrever, mas muitos não fazem isso. Todos têm que seguir. Não tem que você criar uma perspectiva bem grande com o colega, às vezes ele foge daquela regra que está na tua mente, aí você se decepciona. Mas é isso a vida, né? Temos várias pessoas que vão seguir aquilo que está perspectiva, conforme, em acordo, mas muitos não vão, né? Tenha paciência e dialogar, né? Vamos lá conhecer mais sobre Aristóteles. Olha lá. Ele foi um pensador que teve muita influência, né, na organização da sociedade. Então, política, né? Organizar. Para compreender a definição de Estado em Aristóteles, é necessário entender o que é o cidadão. Então, para entender o que é Estado, segundo Aristóteles, é preciso entender o que é o cidadão. Aí você vai ter essa compreensão aqui, ó. Pois é em torno dele que gira toda a organização do Estado. Então, o Estado em si, ele funciona por causa dos cidadãos. Não tem sentido, né, sem eles. Que sentido tem um Estado em si sem cidadãos? O cidadão, para o filósofo, que é Aristóteles, o conhecimento da constituição dos Estados parte, primeiramente, está aqui, ó, do conhecimento do que é um Estado. Então, assim, olha só, para conhecer bem um Estado, é necessário eu conhecer o cidadão. E para eu conhecer a Constituição e gerar elas do Estado, é preciso eu conhecer o Estado. Veja bem, uma coisa, olha só, o encadeamento é como se fosse uma árvore, né, no sentido de cada galho tem seu sentido e vai formando outro. Então, veja bem, no âmbito de pessoas, nós somos assim também, tem que ter um sentido. Imagina eu não encontrar, não tem sentido as coisas para me isolar-me. Não tem mesmo, você vai cada vez mais, né, encontrar buscar felicidade onde não existe, né? O que é aquilo, o sentido da vida para você. Continuando, olha aí. O Estado é definido como, qualquer outra totalidade numa multiplicidade de partes. É uma universalidade dos cidadãos. Gente, o Estado que eu falo aqui pode ser um país, tá? Para que o Estado possa ser conhecido, é necessário conhecer o que é cidadão. Repetindo, só reforçando, tá? Então, assim, em outras palavras, pode-se dizer que o nosso comportamento dos cidadãos vai dizer quem é o Estado, quem é o país. Olha que legal, né? E realmente, né, vocês conhecem muitos países de acordo com o comportamento dos cidadãos de lá, daquele país. Então, bem interessante. Vejo vários vídeos, né, de países distintos, que na culinária, na política, na arte, na música, são distintos do nosso. Então, eles têm a identidade, olha só, identidade cidadã.
Então ele abraça aquela causa e se forma. Conhecendo o Estado, a Constituição é pelo comportamento dos cidadãos, daquele que faz parte, né, dentro do ambiente. Um exemplo, conhecendo bem a sua cidade, vamos dizer, São Francisco do Guaporé é um exemplo, tá? Os professores de lá, um grande abraço. Então, assim, o comportamento dos cidadãos, muitas pessoas generalizam e dizem, ó, que a cidade é assim, assim. Então, eles veem, primeiramente, a cidade pelo comportamento, né, do cidadão. Um exemplo, tá? Ok, vamos lá. Continuando. Agora, o critério de cidadania, qual era naquela época? Para ser um cidadão, o que era necessário, né? Cidadãos são somente aqueles de nascimento, tá aqui, ó. Só de nascimento, gente. Daquele local, ok? É um exemplo, vou dar para vocês, eu não tô... Ó, um exemplo, tá? Se eu estou errado, me corrijam. Quem nasce em Rondônia é rondoniense, certo? E quem vem de fora e abraça Rondônia como seu estado, é rondoniano. Então é nessa perspectiva aí, ó. Para ser um cidadão lá, ele tinha que somente aquele cidadão da região, local, de nascimento, olha só. Que não, hoje não, a gente abraça aqueles que vêm de fora, né? Nosso estado, por exemplo, ele tem várias, né? Várias identidades que somou e formou a nossa, né? Maravilhosa. Vamos lá, continuando, além. Segundo Aristóteles, os estrangeiros não são cidadãos. Gente, olha só. Uma reportagem anterior, vem aqui comigo. Uma reportagem anterior, estavam fazendo cadastro de certidão de nascimento. Porque há uma quantidade no nosso país de pessoas sem o nascimento, sem a certidão. Ou seja, no âmbito civil, enquanto cidadão, eles não são cidadãos, ele não existe. No âmbito documental de Estado. São pessoas, existe ali, mas não tem documentos. E agora? No âmbito de angariar conseguir algum apoio, né? No caso que as pessoas, se porventura morar em rua, morador de rua, ele não tem um documento, então ele não existe, né, para o nosso país. Ou seja, eles estão ali, né? São pessoas, existe, mas documentalmente não tem uma identidade em si, um documento para comprovar. Mais ou menos essa perspectiva aí, tá ok? Vamos lá, continuando. Mas apenas habitantes, igualando-se aos escravos. Então, assim, os estrangeiros, né, não tinham lá na época, ok? Não é hoje, não. Lá no século IV a.C. E muitos lugares em tribunais não se admitiam estrangeiros na época. A eles não era permitida uma participação direta, mas apenas indireta, nas causas que envolviam o quê? Os direitos de cidadania. Exemplo, lembra que nós falamos lá no primeiro ano a questão do ambiente particular e público? Lá no Ágora, antigamente, eles iam à praça pública para discutir as coisas assertivas para o bem coletivo da sociedade lá na Grécia Antiga. Só quem poderia ir são os cidadãos, aqueles que nasciam lá, e que tinham recursos, né? Tinham que ter custos financeiros, né? Tinha que ter bens. Então, as mulheres também não podiam ir, etc. O idoso, a criança, etc. Vamos lá, continuando ali. Aos estrangeiros não era dado o direito ao voto. Eles não tinham. E no Brasil, né, foi mais ou menos década de 30. No caso, as mulheres tiveram direito ao voto, né? As crianças que não estavam inscritas no recenseamento, pela falta de idade, não tinham direito ao voto. Os idosos, né, que eram dispensados de todo o serviço, também não tinham direito ao voto. Então, essas pessoas aqui, ó, não participavam na votação. Segundo Aristóteles, o que constitui propriamente o cidadão é o direito de sufrágio nas assembleias e de participação no exercício do poder público na sua pátria. Ó, basicamente, ele resumiu aí, Aristóteles, ó, aqueles que participam e moram na própria pátria podiam, né, e exercer o poder de voz, ou seja, eu quero opinar, eu quero decidir, eu quero dar opinião, o sufrágio, né, nessa perspectiva universal lá do ambiente.
Então, o cidadão, basicamente, segundo Aristóteles, eram essas pessoas, né? Muito interessante. Então, vamos lá agora, continuando. Essa é a característica que distingue o cidadão puro, né, dos demais habitantes. Para os cidadãos havia duas espécies de poderes. Uns temporais, né, no qual a pessoa tinha um período determinado para exercê-lo e não poderia exercê-lo duas vezes. No caso, o mandato, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer 4 anos, né? O nosso aqui. A outra, questão do outra espécie de poder, sem tempo determinado, como o direito de votar nas assembleias e o de julgar nos tribunais. Então, assim, alguns cidadãos tinham, né, esse poder de votar sempre nas assembleias e julgar nos tribunais. Então era nessa perspectiva, né? Os dois tipos de poder, o temporário, que é assumir um mandato, um exemplo. Nosso aqui no Brasil, né, no Rondônia são 4 anos. E o outro poder é que eles conseguiu, adquiriu ao longo, né, da confiança deles, da ética, ser um bom cidadão, de poder opinar, votar nas assembleias constantemente, né, infinitamente, até no fim da sua vida, e julgar, né, nos tribunais. Ele poderia julgar nessa perspectiva, né, de ambiente de cidadão. Olha só, alguns exercícios de cidadania nessa questão. Vamos lá, continuando ali. Em alguns estados, o direito de votar nas assembleias e julgar nos tribunais não constituiu um poder. Vamos ver por quê, né? Aristóteles acabou de falar que constituía, agora não. Pois os cidadãos somente pronunciavam-se, mas não participavam de nenhum modo no mandato do Estado, no qual alguns magistrados decidiram, né, acerca de tudo. Olha, gente, em algumas cidades, alguns estados, né, no pensamento antigo de Aristóteles, lá daquele período, né, eles não tinham esse poder. É uma exceção de ter mandato, né, etc. Mas eles opinavam. Algumas cidades podiam, outras não. Então eram decisões. Veja bem que alguns estados já decidiam o que propriamente as suas regras. Olha só, é a soberania de um país, a soberania de um estado, etc. De poder tomar autonomia. Olha só a autonomia, né? Tem autonomia para isso, para decidir. Só que quem toma as decisões são os cidadãos daquele estado em si. Continuando, além. Para Aristóteles, nunca o cidadão de uma democracia é igual ao de uma oligarquia ou outra forma de governo, tá? Democracia, que eles vão, né? Questão do poder. Esse aqui é um grupo, né, de poder. Para ser considerado cidadão em determinados estados, é preciso que se tenha os dois pais cidadãos. Gente, olha só, outra regra que tinha na época, tá? A gente não vamos ver no anacronismo, o que é isso? Julgar o que era antes com o pensamento atual. Mas era uma regra deles que criaram aos poucos, né, nessa perspectiva e melhorando depois. Meus pais tinham que ser, né, cidadãos também. Veja bem, meu pai e mãe. Para eu ser um cidadão e poder opinar. Veja que está afunilando, né, algumas regras. Para você entrar numa faculdade, vai ter essas regras assim, 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 uma lista. É mais ou menos essa perspectiva, ter lista, as regras são isso. Então é necessário segui-las, né? Lembra da heteronomia, né, da autonomia, etc. Vamos lá, continuando. Tendo a pessoa o pai, que é cidadão, e a mãe não. Tá aqui, ó. Ou vice-versa, não lhe atribui o título de cidadão. Então, tem que ser os dois. Já em outros estados, ia-se mais profundo, onde os avós deveriam ser cidadãos, ou graus mais antigos de parentesco. Gente, olha aqui, ó. Então, veja bem. As pessoas, vamos supor, meus pais vieram, vamos colocar lá da Grécia Antiga,
minha localidade. Meus pais vieram do Nordeste para Rondônia, mais ou menos na década de 70, e eu já nasci aqui, alguns irmãos do Nordeste. Imagine lá, olha só, lá na Grécia eles estavam exigindo que alguns estados, não é todos, tá? Alguns estados, algumas cidades, eles dizem, ó, só os dois pais têm que ser cidadãos para eles se tornarem cidadão. Aí não, ele já vai além, acrescenta os avós. Os avós têm que ser também da região. Então, assim, vai afunilando as pessoas só que moram, né, e ficam ali. Para se constituir pessoa somente daquela cidade, demora um tempo, né? Então, nessa perspectiva. Por exemplo, eu, né, já tenho filhos, então eles já são, né, cidadãos de Rondônia, por quê? Os pais têm que ser do estado de Rondônia, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando, além. As diversas espécies de cidadão. Já vimos, né, para quem deveria ser cidadão naquela época de Aristóteles. Agora vamos ver quais os tipos de cidadão. Ele não atribui aos que são admitidos às funções públicas e operários o título de cidadão. Para ele, essas pessoas são iguais a mercenários e escravos. Veja como era radical. Ó. Então, quem tinha função pública e operários, né, eles eram considerados isso, segundo Aristóteles. Como há várias espécies de poderes, há também várias espécies de cidadãos. Então, há vários tipos, né? Aqui eu coloquei uma imagem figurativa, né, para vocês verem vários tipos. Na sociedade temos muitos cidadãos. Por exemplo, há determinadas constituições em que o operário e o mercenário devem ser cidadãos, né? Algumas cidades lá. Mas há outras em que isso é impossível. Olha aí, ó. Esse exemplo aí, veja aqui comigo. Aristóteles traz a questão da distinção de cidades, veja bem, respeitando, inclusive, como já falei antes, a autonomia. Ó, ele viu, há cidades que os cidadãos, né, os operários e mercenários são considerados. Há cidades que não. Então, a autonomia em si. Veja que a autonomia de estados, inclusive de algumas cidades e países, vem já constituindo lá dos antigos, trazendo para cá hoje na atualidade. Diante dessa perspectiva, nós vamos verificando a origem de verdadeiro cidadão dentro da sociedade. E qual o nosso papel hoje, atualmente, né? Olha só, o cidadão foi constituído já antigo. Eu estou trazendo só o pensamento de Aristóteles. Existem vários pensadores que analisou sobre quem é o cidadão, quem é o Estado, inclusive os modernos, né? Fala muito bem sobre questão política. Vamos lá, continuando além. Por exemplo, na aristocracia, operários e mercenários nunca serão cidadãos. Então, pois o que faz o cidadão são os méritos. Aqui, ó. E as virtudes, as quais são impraticáveis para eles. Então, na aristocracia, né, os aristocratas não consideram, né, a questão do cidadão por causa do seu comportamento, o resultado dele. Tinha que buscar a virtude e os méritos. Agora vamos ver o que é a aristocracia. É um domínio político exercido pelas altas classes sociais, né? Numa sociedade de classes, a classe mais alta, a classe nobre ou privilegiada. Então, não era considerado virtuoso nessa perspectiva, né? Era mais questão de mérito aí. De mérito no sentido de financeiro, né? De custos. Na oligarquia, o cidadão é aquele que possui o nome fortuna. Isso permitia que os operários e mercenários entrassem nos cargos mais elevados. Então, na oligarquia, eles entravam, né? Eles não são excluídos. Podem enriquecer e tornar-se cidadãos, uma vez feita fortuna. Então, a oligarquia, ela permite, tá, que sejam cidadãos, desde que adquira a fortuna, pelo mérito, né, da questão do financeiro, né, adquirir bens, etc. Então, se você, naquele período, se você entrava, né, num plano de governo da oligarca, você adquiria bens, terras, né, que era famoso na época, e você era um cidadão, né, independente da sua
daquilo que você era antes, de onde nasceu, da cidade ou não, etc. Nessa perspectiva. Então vamos ver o que é oligarquia. Olha só, trouxe aí esse exemplo para vocês. Vamos lá. Oligarquia. Forma de governo em que o poder está centrado na mão de poucas pessoas. Ou famílias, né, que vai passando de pai para filhos, etc. Predomínio de um pequeno grupo em determinada sociedade. Viu que, né, a aristocracia são grupos, né, fechados. Aqui é um grupo, né, inclusive pode ser família, um passando de pai para filhos. Diante dessa perspectiva, né, de análise de vida e etc. Então, inclusive no âmbito da componente curricular de sociologia e de história, até de geografia, vocês já perceberam, já estudaram sobre as formas de governo, né, as organizações, etc. E inclusive essas que estão aí. Então Aristóteles ele traz à tona, né, nos seus estudos, no seu livro, nos seus escritos, sobre essa perspectiva. Olha, o cidadão aqui ele tem poder por causa disso. Ele tem vez e voz. Veja que nós trouxemos desde o início o pensamento dele sobre o cidadão. Quem são os cidadãos numa sociedade. Lá dos mais simples, só quem nasceu. Depois foi analisando, dependendo da forma de governo do Estado, do país, etc. Aí a oligarquia em si, aquele que tem mais poder, né? A família em si tem condições financeiras, tem espaço, né? Tem mais questões de se empoderar, né? De colocar a sua opinião, né? Ser um cidadão daquele grupo, ok? Vamos lá, continuando. Em certas democracias, para ser cidadão, basta ter nascido lá de um país, etc. Já em outros lugares, na falta de cidadãos legítimos, aqueles que participavam das honras passaram a ser. Então, assim, algumas democracias, né, antigas eram radicais, só quem nascia, mas em certas ele vai dizer que quem nascia era cidadão dali, né? Porém, na falta desses, quem estava participando? Quem estava ali, mesmo que não fosse nascido, ele se tornava cidadão. Veja bem, aí entra a brecha para aqueles espertos, né? Olha, eu vou se tornar cidadão ali daquele local, só basta eu me envolver, chamar atenção e tá, aparecer, destacar-se, né? E lá na antiga Grécia, a retórica, o poder da retórica tinha vez, tinha espaço. Então os jovens estudavam com os sofistas, nós estudamos lá no primeiro ano, certo? E vocês perceberam que quem tivesse mais voz e vez no sentido da retórica, do falar bem em público, ganhava destaque. Então os jovens estudavam muito para isso, para se destacar no âmbito das assembleias, né? Lá no espaço público, no ágora. Vamos lá, continuando ali. Os bastardos tornam-se cidadãos, mas são tirados pouco a pouco quando a população de cidadãos legítimos atingir a quantidade justa. Então, parece que eles entravam aqui como temporários, esses cidadãos que participavam. Porque se os nascidos ganhassem mais voz e vez, eles eram retirados, os que participavam. Mais ou menos uma coisa meio louca, né? Afastaram-se as crianças nascidas de pais e mães escravos. Depois daquelas, aquelas que tinham na pátria apenas as mães. E mais tarde reconhecendo cidadãos somente aqueles que eram nascidos dos pais nacionais. Então entra aquela questão que falamos anteriormente, né, no início. Agora sim, veja aqui comigo. Nós vamos analisar agora as virtudes. O que são virtudes? As práticas boas que faz o cidadão do bem. Então vamos lá. O que Aristóteles vai dizer para nós? Qual o exemplo? Gente, para ser virtuoso você não fazer isso. Olha, para buscar a virtude tem que seguir essas regras aqui. O cidadão virtuoso é assim, o que não é virtuoso é desse jeito.
Vamos lá analisar esse pensamento de Aristóteles no âmbito, né, da perspectiva sobre a virtude. Para ele, o cidadão se compara aos marinheiros, onde cada um desempenha uma tarefa. Exemplo, um remando, outro estando no leme. Um terceiro vigiando a proa ou desempenhando qualquer outra função. Segundo as virtudes próprias, mas há uma que é comum a todos. Todos têm por finalidade o quê? A segurança da navegação. Olha que legal essa analogia de Aristóteles. Veja bem, trazendo isso para o nosso meio, né, no âmbito hoje. Aí na escola, cada um tem uma função, certo? Inclusive, pode até consultar o componente curricular de Sociologia, a professora, e ela vai dizer que um pensador, Comte, né, salvo engano, ele constitui a sociedade como um organismo vivo, ou seja, cada cidadão ali é como se fosse uma engrenagem, ele tem sua função. Aquele que não desenvolver a sua função adequada vai comprometer toda a engrenagem em si da sociedade. E Aristóteles já fala isso, ele deu a analogia do cidadão no âmbito de uma navegação. Um está lá na proa, dando uma olhada, né, ver se vem iceberg, tempestades, outros navios inimigos, etc. O outro está no leme, remando. O outro já está mapeando, escrevendo. Tem vários filmes, né, que falam sobre isso, mostra esse exemplo. Só que Aristóteles, eles trabalham distintamente, porém tem algo em comum. O que é isso? A segurança do navio, gente. E trazendo para o lado político, né, no nosso estado. Os políticos, cada um tem uma função. Tem nas cidades o vereador, prefeito, etc. No estado tem o governador, os deputados estaduais, etc. No país tem o presidente, os deputados federais, senadores, etc. Ambos com uma função distinta uma das outras. Porém, o bem comum, né, a perspectiva, né, que se pensa pelo comportamento e a profissão de cada um é o bem comum da sociedade do Brasil, do estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho, Rondônia, Cabixi, Candeias do Jamari, etc. Então, eles têm essa missão nessa perspectiva. É como se fosse o navio, nosso estado. Todos têm uma função distinta e em comum o bem-estar, o bom viver, o bom andamento da sociedade financeiramente, economicamente. Tem que promover a questão da geração de emprego, promover a questão dos salários adequados, etc. Então, tudo isso, Aristóteles trouxe esse exemplo apenas numa historinha, né, da questão do navio. É uma analogia em si que podemos fazer à vontade. Né? No âmbito da Bíblia, se você perceber, no Novo Testamento, você vê muitas analogias, muitas parábolas, né, para poder explicar algo. Isso é legal, isso é uma linguagem que fala no âmbito do componente curricular de português, da língua portuguesa, que vocês vão perceber que ela fala muito, vai além daquilo que está descrito ali, né? Vamos lá, continuando ali. Então, as virtudes, veja bem, as virtudes que fazem o cidadão o homem de bem. Como se fosse esse navio aqui, ó. Cada um tem sua função. O que eles vão, a finalidade dele? Segurança de todos. Vamos dizer aqui, bem comum, né? Etc. Vamos dizer aqui, vamos além, felicidade. Olha aí que legal. Mesmo sendo cidadãos diferentes, todos trabalham para a conservação e a segurança da comunidade, ou seja, do país, do estado, da cidade. Segundo Aristóteles, o estado é composto de várias partes. É uma engrenagem, né? Tem uma parte aqui, outra aqui, outra aqui. Uma engrenagem do todo. Trouxe o pensamento do sociólogo aí para vocês antes. Não se pode esperar num estado que se tenha uma virtude absoluta para todos os cidadãos, pois cada um possui virtudes que lhes são próprias. Gente, vocês sabem, né, que temos os estados, vem aqui comigo,
Tem alguns estados, né, alguns países que eles são, vocês perceberam a forma de governo, eles têm autoritarismo, ou seja, a virtude em si é apenas da pessoa que manda, só o governante. Então Aristóteles já alerta, não se pode ter isso, porque existem outras virtudes de vários cidadãos. Mesmo a nossa democracia representativa, a gente representa, escolhe um cidadão, um deputado, por exemplo, e a gente vai escolher ele simpatizando pelas características. Olha, eu me identifiquei que eu acho que ele vai suprir a necessidade de apoio na população nossa. Por quê? Nós nos identificamos com ele. Então se elege um representante. Não se pode ter absolutismo, né, no âmbito das virtudes. Porque não é só uma virtude de uma pessoa em si dentro de uma sociedade. Tem outras. Mas infelizmente isso ocorre, né, nessa perspectiva, ok? Continuando, olha aí. Além do mais, tem-se no Estado cidadãos de bem e bons cidadãos, segundo as suas atitudes. Como há qualidade distinta, há vários cidadãos. Uns que sabem apenas mandar, outros que desempenham de uma forma boa duas funções, de mandar e de obedecer. Para desempenhar essas funções é necessário o quê? Que se aprenda os diversos tipos de mandos que existem. Então existem vários mandos na sociedade. Além do mais, no espaço privado, há um mandato, né, no caso, há um mando que o senhor exerce sobre os seus empregados, filhos, etc. E dentro do espaço público, que no caso da antiga Ágora, há uma outra espécie de mando que tem como súbditos as pessoas, né, livre condição de civil. Súbdito do latim quer dizer está sujeito à autoridade de um superior. Na segunda forma de mando, é necessário obedecer para aprender a mandar. Mandar de forma presente no serviço militar, um exemplo, tá? Nessa forma de mando, não é possível comandar sem ao menos ter aprendido a obedecer. Tanto o obedecer quanto o mandar são méritos que apenas os cidadãos de bem possuem. Tanto a temperança e a justiça quanto a coragem são comuns entre os que mandam e os que obedecem. É necessário ao bom cidadão que adquira ambas, que saiba obedecer e tenha a condição de mandar. Então Aristóteles vai dizer, para você mandar, vem aqui comigo, para você mandar é necessário aprender a obedecer. Legal isso, né? A educação em si, até no âmbito da democracia, da cidadania, né? No âmbito da política, legal isso. E não saia daí não, que aí temos mais, tá? E obrigado por ficar com a gente até aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.